Antes do início da grande era dos piratas, existiu um homem, o rei dos piratas. Seu nome, Gold Roger. Este homem viveu a sua vida como o maior pirata de todos, saqueando e conseguindo tesouros por todo lugar onde passava, mas acima de tudo, explorando e aproveitando ao máximo a sua liberdade. Roger era um homem muito procurado pela marinha. Era um homem que tinha muitos inimigos e todos queriam a sua cabeça. Em um certo dia, Roger encontrou o seu último objetivo, o grande tesouro chamado One Piece. Após encontrar esse tesouro, sua jornada estava finalmente concluída. Ele então se separou de seu bando pirata e desfez os piratas de Gold Roger e se entregou à marinha. Entretanto, antes de sua execução, ele conversou com seu velho amigo e rival, o marinheiro, que sempre lutava de pé de igualdade com Roger. Ele foi a única pessoa capaz de lutar contra o rei dos piratas. Seu nome, Monkey D. Garp. Roger sabia que a única pessoa que poderia cuidar de seu bem mais precioso era Garp. Garp, o seu único rival e inimigo à altura. Garp, o seu único amigo de confiança. Mesmo que Roger tivesse outros amigos pelo mundo, ninguém seria mais confiável do que aquele que tentou o matar diversas vezes. Era assim a mente de Gold Roger. Garp! 俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。お前が守れ。勝手なことを言うな。いや、やってくれるさ。Então, como último pedido, ele pediu para que Garp cuidasse de seu bem mais precioso, seu filho que estava para nascer. Garp, a princípio, reluta em aceitar, mas Roger já sabia que ele aceitaria no fim. E então, acontece a execução de Gold Roger. A grande era dos piratas se inicia. Anos se passam e uma criança nasce. A marinha busca executar o possível filho de Gold Roger, que poderia estar vivo em alguma ilha. Ela caça incansavelmente e não tem sucesso, pois o menino já havia sido retirado e levado aos cuidados de Garp. Seu nome agora era Ace. Portgas de Ace, o filho de Gold Roger. Hoje estamos aqui para falar sobre uma grande tragédia que aconteceu nesse mundo e que envolveu esse grande pirata que será marcado pela história. Conhecido por muitos como o Imperador das Chamas, o irmão do Luffy, o segundo comandante do Barba Branca, Portgas de Ace. Ao continuar com a sua vida, Ace viveu como um rebelde. Ele sabia quem era seu pai. Ele descobriu, pois Garp o contou. Mesmo que Garp não quisesse ao certo fazer isso, ele é meio impulsivo com algumas coisas. Então, Garp disse a Ace sobre sua verdadeira origem, já que o garoto também gostaria de saber quem era. E, após saber isso, ele se via como um defeito no mundo, pois todos que falavam sobre a possibilidade de Gold Roger ter um filho falavam que ele seria morto, pois Roger é uma pessoa péssima, Roger tinha inimigos diversos e todos iriam gostar de tentar matá-lo. Ace cresceu com raiva de Roger, pois ele carregava um fardo que ele não queria. Mas, assim como seu pai, ele também tinha um sonho, um desejo: se tornar um grande pirata. Isso não pelo seu pai, mas por si próprio. Ele queria sair da sombra de Roger, ele queria se tornar alguém único.
e junto de seu novo irmão adotivo, Sabo, que ele conheceu durante a sua vida na ilha onde o Garp o deixou, eles agora teriam o sonho de recrutar o máximo de dinheiro possível, roubando das pessoas ricas e assim viajar para o mar assim que possível. Pouco tempo se passa e então Ace encontra Luffy, Monkey D. Luffy, o neto legítimo de Garp. Não demora muito para que as crianças formem uma imensa amizade. A princípio, Ace e Luffy não tinham se dado tanto bem. O Ace é meio cabeça quente e impulsivo e marrento. Ele não se dava muito bem com o estilo do Luffy, que era um bobão ingênuo. Mas o Luffy gostou muito do Ace e era a única pessoa que ele podia conviver ali. Então ele ficou o seguindo por tempos, até que um momento eles precisaram se unir por causa de um problema em comum e no fim eles acabaram se entendendo e resolvendo suas diferenças. No fim de tudo isso, tanto Ace quanto Sabo quanto Luffy brindaram um sake e fizeram uma promessa, que a partir daquele momento os três seriam irmãos. Irmãos não sanguíneos, mas sim irmãos pelo sake, como verdadeiros piratas. Um tempo se passa e uma tragédia acontece. Sabo é dado como morto. Ace e Luffy ficam arrasados, mas isso não abala Ace. Ace tem o seu objetivo em mente, que é continuar sua vida para que ele consiga concluir o sonho dos três irmãos, já que os três tinham um sonho de fazer uma tripulação pirata em conjunto e aí saírem para navegar. Entretanto, o Sabo foi morto e agora cada um iria seguir seu caminho. O Ace sentia na responsabilidade de, como mais velho, proteger seu irmãozinho Luffy, mas até o momento que ele fosse sair. Depois ele gostaria que o Luffy se cuidasse sozinho, enquanto ele realizaria o sonho dos três. Ace então conclui uma certa idade e sai ao mar para fazer suas aventuras e concluir o seu sonho de ser um grande pirata, se despedindo do Luffy e dos outros que cuidavam dele naquela ilha. Enquanto ele vai embora, as memórias voltam de tudo que ele passou e pelo Sabo e pelo Luffy ele vai fazer aquilo que ele sempre quis, se tornar o maior dos piratas, o rei dos piratas, e vai deixar o seu passado, deixar de ser uma sombra de Gold Roger, um erro que não deveria ter existido. No caminho, Ace adquire uma fruta do tipo Logia, a Mera Mera no Mi, e após isso, e montar o seu bando, Ace ficou rapidamente conhecido no mar como o Imperador das Chamas. Ace, Punhos de Fogo. E após tempos navegando pelo esse mar, ele teve um novo objetivo: derrotar o homem mais forte do mundo, o Barba Branca. Agora, Ace Punhos de Fogo tinha em mente o seu inimigo. E ele iria lá para provar que era um grande pirata, um dos mais fortes piratas dessa geração. Entretanto, o destino não é sempre flores. Ace foi até o Barba Branca e acabou perdendo. Ele perdeu inúmeras vezes para o velho Barba Branca, não conseguindo fazer nenhum arranhão. Levado para dentro do barco e deixando sua tripulação, Ace dentro do barco do Barba Branca todos os dias tentava o matar. Mas com o tempo ele foi percebendo que ali todos aceitavam, não por ele ser filho do Gold Roger ou nem por ele ser um grande pirata de renome, porque ali todos eram família. E a única vez que o Ace sentiu esse sentimento foi com o Luffy e o Sabo. E após um tempinho, ele via o Barba Branca, aquele que ele sempre tentou matar, cuidando dele como se ele fosse seu filho, como se ele fosse realmente alguém muito importante para o velho.
E desse momento em diante, Ace desistiu de seu sonho de ser o rei dos piratas e de matar o Barba Branca, e aceitou carregar sua bandeira em suas costas, se tornando um dos mais novos membros dos piratas do Barba Branca. Mas ele ainda tinha o sonho de se tornar um grande pirata muito famoso e acabar reencontrando com seu irmão Luffy, que saía para começar a explorar o mar logo. Era uma das motivações de Ace. Então, Ace, ao mando do Barba Branca, fez muitas coisas e muitas aventuras, chegando até mesmo parar em Wano, tentando desafiar o próprio Kaido. Entretanto, sem sucesso, já que ele não encontra o Kaido em sua ilha. Tempo depois, Ace acaba sendo nomeado como o segundo comandante da divisão do Barba Branca. Ele é o comandante da segunda divisão e agora ele era alguém muito poderoso, conhecido em todos os mares, principalmente no Novo Mundo e na Grand Line. Ace havia concluído parte de seu sonho. Ele se tornou um pirata de grande nome e ele não era mais o filho de um demônio, mas sim o filho do mar, o filho da liberdade, o filho do Barba Branca. Ele tinha orgulho disso. Entretanto, tempo depois, como nem tudo são flores, acabou acontecendo um imprevisto. Uma pessoa dentro da divisão do Ace acabou matando um companheiro. Havia uma regra bem clara na frota do Barba Branca, que era: nunca machuque um irmão, já que todos ali eram irmãos, filhos do Barba Branca. E essa pessoa matou o seu irmão. Essa pessoa é conhecida como Marechal de Tite, ou, como todos nós sabemos, o Barba Negra. O Barba Negra matou um companheiro para conseguir adquirir a fruta da escuridão, a Yami Yami no Mi, e o Ace ficou muito irritado com isso. O Ace ficou furioso com a ganância e a escuridão que vivia e habitava dentro de Barba Negra, pois ele fez isso só pelo motivo que havia outra regra na tripulação, que é: quem encontrasse a fruta, qualquer tipo de Akuma no Mi, poderia ficar com a fruta e fazer o que quisesse. Este homem do Barba Branca encontrou a fruta e a fruta era dele, mas Tite já a queria. Ele já havia pesquisado sobre ela, ele já tinha planos para ela. E aí ele matou sem dó nem piedade seu companheiro, seu irmão, e roubou a fruta. O Ace, se sentindo culpado pois isso ter acontecido na divisão dele, e com raiva e desejo de vingança contra o Barba Negra, decide sair sozinho à procura dele para o matá-lo. O Barba Branca, a princípio, se recusa a permitir isso, mas o Ace insiste e parte mesmo assim. Tempo depois, ele acaba encontrando com seu irmão novamente em Alabasta, mas isso não é 100% canônico. O Ace não acompanha o Luffy em Alabasta. Ele apenas encontra ele, tem uma pequena conversa e parte em direção ao seu destino final. A um destino trágico, muito trágico. Depois de reencontrar o seu irmão feliz e contente, ele dá de cara com o Barba Negra. O Barba Negra, que agora havia comido a fruta da escuridão e havia já uma tripulação, que é conhecido como o Barba Negra, definitivamente. Antes, só o Marechal de Tite. Agora, o Barba Negra, o pirata. E ele estava tentando encontrar um pirata que tivesse uma recompensa alta para que ele entregasse para a marinha e conseguisse o posto de Shichibukai. Ele tinha em mente o Luffy, mas ele perdeu ele de vista. O Ace fica furioso ao saber disso. E os dois trocam uma luta, uma grande e enorme batalha.
O Ace contra o Barba Negra. O sol contra a escuridão. A luz versus a escuridão, para ser mais exato. Entretanto, mesmo com a esperança e dizendo que o único homem que será o rei será seu pai, e que ele mesmo faria o Barba Branca ser o rei, Ace perde a luta para o Barba Negra e é entregue nas mãos da Marinha. Sendo entregue nas mãos da Marinha, a Marinha utiliza isso a seu favor para conseguir travar uma guerra com objetivo único e nem um pouco simples: matar o homem mais forte do mundo, o Barba Branca. E assim se inicia a Guerra dos Maiorais. Graças à derrota de Ace contra o Barba Negra, Ace é preso e colocado em Impel Down até o dia de seu julgamento. Luffy tenta invadir a prisão e resgatar seu irmão. Ace pede a Jinbe que não deixe o Luffy chegar em Marineford, aconteça o que aconteça, e ele é levado para Marineford. Ao chegar em Marineford, Ace é colocado na plataforma de execução, e assim ele vê a frota do Barba Branca chegando e uma guerra se formando. Os piratas do Barba Branca, a frota inteira do Barba Branca, lutando por um filho, por Portgas de Ace, o homem que antes era conhecido como filho de um demônio, que não tinha ninguém a não ser a si próprio, o filho de Gold Roger, que muitos desejavam a morte, agora estava sendo motivo de uma guerra entre o seu pai, o seu legítimo pai, o Barba Branca, contra a Marinha. Na visão de Ace, aquilo era errado, pois aquilo foi decisão dele. Eles não tinham que estar ali, pois ele sabia que aquela guerra poderia acabar na morte do Barba Branca, já que todos os almirantes estavam ali, incluindo os Chichibukais. Então, mesmo querendo que o Barba Branca se afastasse, mesmo que ele não quisesse que nada daquilo acontecesse, e mesmo aceitando a sua morte, Ace pede para que todos eles vão embora, mas sem sucesso. O Barba Branca não dá ouvidos e ele diz que vai levar um filho teimoso de volta para casa. E assim uma guerra se inicia, e mesmo ele querendo a morte dele, pois ele sempre desejou isso, já que não era para ele ter nascido a princípio, o Ace estava feliz e tinha um motivo para viver. Ele não estava feliz com o que acontecia em sua frente, mas ele estava feliz por ser amado. Amado por todas aquelas pessoas que lutavam pela sua vida, incluindo o seu irmão que havia acabado de chegar na guerra. Luffy do Chapéu de Palha pousa em Marineford junto com outros piratas conhecidos e se junta à guerra para salvar Ace. Portgas de Ace não tinha apenas as frotas do Barba Branca, mas sim um Chichibukai condenado, um ex-Chichibukai e o seu irmão, o Chapéu de Palha, um membro da pior geração, que estava em ascensão. Muitas pessoas lutaram nesta guerra. Uma guerra sangrenta foi travada em Marineford e perdas significativas aconteceram neste dia, tanto do lado dos piratas quanto da marinha. Mas, com grande dificuldade, Luffy consegue chegar até seu irmão e o soltá-lo. Mesmo que sem Goku e Garp tentassem o impedir, Luffy conseguiu. Ele soltou o Ace. O Ace dá um sorriso de felicidade e parecia que tudo estava certo. Eles iriam sair todos vivos e todos juntos daquele local. A guerra poderia ter acabado e a vitória seria do Barba Branca. Entretanto, Ace novamente agiu impulsivamente e com sua cabeça quente. Ele ouviu das palavras do almirante do Magma, Akainu, dizendo que o Barba Branca não era um pirata de verdade. Furioso, Ace se vira para Akainu e tenta o atacar. Akainu então aproveita que o Luffy cai no chão sem forças e apenas para pegar
o Vivrecard de Ace, que o mesmo havia deixado com ele lá em Alabasta quando eles se encontraram. O Akainu chega até ele nesse movimento de despreocupação do Luffy, de guarda baixa, e tenta o matá-lo. E é nesse momento que a vida de Portgas de Ace se encerra. Ele se sacrifica para salvar seu irmão. Ace morreu, mas ele não morreu se arrependendo. Ele estava feliz por salvar o seu irmão. Ele estava feliz por todas as pessoas ali. E ele só tinha um último desejo: ver o Luffy concluir o seu sonho de ser o rei dos piratas. Mas antes de morrer, Ace diz que poderia pedir ao Luffy para que todos ali, que ele dissesse a todos ali que ele estava muito feliz e agradecido. Ele agradecia a todos por terem amado ele. Muito obrigado por terem me amado. Essas foram as últimas palavras do Imperador das Chamas, do Punhos de Fogo, do comandante da 2ª Divisão do Barba Branca, Portgas de Ace. A morte de Ace foi um grande significativo para o mundo de One Piece, não só para o Luffy, como para todos ali. Ace era um grande homem e a sua morte trouxe influência não só na vida do Luffy, e sim na vida de muitos, como Yamato, como a Otama, como um desequilíbrio no mundo de poder graças às frotas do Barba Branca estarem mortas. E assim a vida de Ace se encerra. Entretanto, as suas chamas não se apagaram. Elas vivem dentro de Monkey D. Luffy, do Chapéu de Palha, e de seu irmão que estava vivo e que foi completamente destruído ao saber da notícia que o Ace havia morrido. Sabo, que no futuro iria herdar essas chamas de uma maneira mais direta, comendo a Mera Mera no Mi, a fruta de Ace. Mas isso é uma história para depois. Sabemos que Portgas de Ace viveu a sua vida como ele quis, sem nenhum arrependimento. Apenas um, na verdade: não poder ver seu irmão se tornando o rei dos piratas. Mas fora isso, ele que era o filho de um demônio, Portgas de Ace, aquele que todos aparentemente deveriam odiar, foi o mais amado no final. Foi amado por todos aqueles que lutaram uma guerra sangrenta para o salvar. Amado por seus irmãos, amado por aqueles que cuidaram dele de verdade. Ele não se sentia mais só. Ele se sentiu completo, mesmo com um buraco em sua barriga. Ace se sentiu definitivamente que viveu a sua vida como queria. E agora suas chamas não se apagarão e continuarão seguindo no corações daqueles que herdarão a sua vontade. Essa foi a vida e a morte de Portgas de Ace, um grande pirata e um grande irmão. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanharem e a gente se vê num próximo vídeo. Se vocês quiserem um vídeo mais desse estilo, agora falando um pouquinho mais normal, deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, obrigado, e deixa dar 24 minutos certinho, pelo amor de Deus. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Obrigado por me acompanhar até aqui, quem viu até aqui, e eu fui.